Pessoal, olá meu povo, olá meus inscritos, olá meus visualizadores. Vamos começar aqui com mais um processo de videoaula, mais uma videoaula para o nosso curso básico de PHP e vamos para o que nos interessa. Eu fiz o processo aqui junto com vocês, que é digitar um determinado valor na URL e pegar por PHP, que foi um dos nossos pontos aqui, ó, que era pegar os valores pela URL. De boas, estava funcionando bem legal. Mas vamos supor assim que por um erro nosso a gente fez um processo de pegar esse valor de maneira errada. Como assim? Vamos supor aqui, ó, que dentro aqui da minha URL, o nome da minha variável que eu coloquei aqui, nome, eu digitei errado, coloquei só né. Pronto. Ó, cliquei em enter, vocês viram que ele me deu um erro. Nossa, por que deu esse erro? Porque, ó, quando você digitou aqui, ó, uma variável, ia receber aqui, ó, pelo método get, ia receber um valor digitado na URL chamado nome. Aqui tem nome? Não tem. Ele tem né. Ou seja, o que é que significa? Que eu tô chamando pro PHP, eu tô pedindo para PHP para ele pegar o valor nome sem ter o nome digitado na URL. Então isso me gera um erro, por isso que apareceu esse determinado erro. Então como consertar quando for digitado de uma maneira errada? Simples, você vai ter que trabalhar com operadores relacionais, que é o nosso tópico da aula de hoje. O que acontece? Eu vou ter que digitar bem aqui, ó, deixa eu só retirar essa parte. Vou ter que digitar aqui, ó, i7 e abrir esses dois parênteses. Esse processo que a gente vai fazer é para poder não dar erro, para poder evitar o erro nesse tipo de processo, quando aparecer essa determinada tabelazinha me indicando um erro. Como assim? Eu vou fazer um operador relacional, ou seja, eu vou relacionar se for verdade ou não. Como assim? Vamos supor, digitei aqui, ó, i7, abri os dois parênteses e escrevi esse determinado parâmetro aqui dentro, que é o processo de pegar o valor nome. Eu disse, se ele pegou o valor, então, ó, vira, ó, ponto de interrogação, ele vai dizer, então, passe o valor para minha variável. Mas se ele não pegou, diga valor não atribuído. Ctrl S, vamos aqui recarregar. Ó, o valor pego foi valor não atribuído, foi o que a gente digitou lá como default. Como assim? Ó, vou explicar aqui bem direitinho. Temos aqui uma variável valor que antes ela não funcionava dessa maneira. Ela só estava digitada desse jeito aqui, ó, que a gente tinha digitado naquela determinada forma de primeiro de comando. Ele só estava recebendo dessa maneira. Porém, a gente substituiu isso tudo. Por quê? Porque quando eu dou um processo de Ctrl S e recarrego, ele aparece esse determinado erro para mim. E ele não deve aparecer esse erro, ele tem que aparecer, digamos assim, um erro mais específico, um erro que não aparece essas telas que muitos usuários não vão conseguir entender. Se eu substituir isso por isso, o que vai acontecer? Ele vai substituir aquele valor, digamos aqui, aquela tabela por valor não atribuído. Aí você deve estar se perguntando, por quê? Porque eu escrevi essa função i7, que ele também é conhecido como operador ternário ou operador unário, que eu não me recordo. Mas o que acontece? Ele faz esse processo de verificação. Se o valor foi passado, se realmente lá na URL tem um valor chamado nome, então, que é o ponto de interrogação, ele vai dizer então, aqui no operador ternário ele vai dizer isso, então repasse o valor para a minha variável. Viu como ele está encaixando direitinho? Tá dizendo, ó, se ele repassou o valor, então passa esse valor para minha variável. Mas se não, ó, os dois pontos, ó, se ele não passou esse valor, se não tiver a variável nome lá na minha URL, se não tiver a variável nome na minha URL, então ele vai receber valor não atribuído. Então quando eu dei um Ctrl S e recarreguei,
Ele disse, o valor pego foi valor não atribuído. Por quê? Porque não foi passado. Porém, se eu digitar aqui direitinho, nome, o valor pego foi Isaac. Viu como funcionou? Viu como é simples? Viu como é fácil? É só o operador relacional para evitar esse tipo de erro. Por quê? Porque se um determinado usuário ele digitou algo errado lá no formulário, aí quando aparecer aqui, ó, valor não atribuído ou erro, o que acontece? Ele mostrou aqui de uma forma, digamos assim, mais elegante, mais fácil do usuário poder compreender. Porém, se o método passado, se o processo de verificação for passado dessa maneira, quando o usuário recarregar aqui, ver essa tabela, ele não vai entender. Ele vai dizer, ah, o cara criou o site todo errado. E se está aparecendo essa tabela, não estou conseguindo compreender o que é isso. Por isso que é melhor passar de um jeito mais informativo e mais fácil, para que o usuário, quando executar o seu site, ele consiga visualizar e entender que realmente deu um erro, mas de uma maneira mais suave para o determinado usuário. Viu como é simples, viu como é fácil? Nas próximas aulas a gente vai entender um pouco mais sobre esse operador relacional. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês.